Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus que vão visualizar e assistir este vídeo aqui no Monte da Oração. Louvado seja Deus nesse dia 24 de outubro de 2021, essa manhã de domingo maravilhosa, né, do Santo Genil a Deus. Tá bastante frio aqui, tá bastante vento, né, ventando bastante, mas aleluia, até que o Senhor tem nos dado força, aleluia, como diz na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, né, no capítulo, aleluia, 55, versículo 6, né, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto, né, louvado seja Deus. Então vamos ler, aleluia, a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, a manhã e o dia primeiro. Louvado seja Deus. Oh, maravilha, palavra gloriosa e maravilhosa é a palavra de Deus. Deu para nós ver aqui, louvado seja Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia está dizendo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Observa bem, aqui deu para nós entender, né, que se Deus criou os céus e a terra, Deus já existia até mesmo antes que houvesse céus e terra, né, porque a gente vê por aí, né, não só no Brasil, mas em outros países também, alguns cientistas, algumas pessoas, né, estudadas, querendo, né, louvado seja Deus, provar como veio a ser a existência de Deus. Alguns até mesmo puxam para o lado errado, né? Começam a dizer, começam a querer, aleluia, provar que Deus veio disso, que Deus veio daquilo. Não, mas a Bíblia deixa bem clara, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então dá para nós entender que Deus o quê? Deus ele já existia, né? Deus ele existe, né? Deus ele já existia, Deus ele existe e Deus ele sempre existirá. Então observa bem, o versículo 2 nos chama muita atenção. E a terra era sem forma e vazia. Então deu para nós entender que na terra não existia nada, não havia nada sobre a face da terra. Mas a Bíblia Sagrada é bem clara nos dizer que Deus ele já existia, né? Deus, aleluia, ele já estava ali desde o princípio. Louvado é o santo nome do Senhor. Então olha como que a palavra nos mostra que Deus ele é poderoso, que Deus ele é glorioso. Aí continua o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Observa bem, né? Só no poder da sua palavra, Deus ele trouxe tudo à existência. Deus ele trouxe tudo que não existia, né? Porque a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Os céus e a terra eles foi criado, aleluia, pelo poder de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus criou tudo isso aí só pelo poder da palavra dele. Oh, louvado seja Deus. Aí continua o versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, né, que é o dia e a noite. O versículo 5 confirma isso. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. Louvado seja Deus. O primeiro dia. Oh, meu Pai. Deve que foi lindo, hein? Deve que foi lindo o primeiro dia. Oh, meu Pai, nossa, se a gente estivesse lá nesse primeiro dia para ver, né, a criação, as maravilhas, ali que Deus tinha criado, porque hoje, né, ainda é bonito. Imagina o primeiro dia, louvado seja Deus, contemplar todas as maravilhas de Deus, né?
porque a Bíblia confirma no versículo 5, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Louvado seja Deus. Então observa bem que jamais um homem, né, jamais um ser humano, ele vai conseguir de si mesmo provar, né, como veio a ser a existência de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é o Criador. Então não tem como a criatura, aleluia, ela provar nada, aleluia, como surgiu, né, a pessoa do seu Criador. Mas tem como sim o Criador, aleluia, ele provar, aleluia, ele mostrar como surgiu a criatura. Porque neste livro mesmo, a Bíblia fala, né, que Deus, ele tomou do pó da terra e criou o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança. O homem também, a mulher, né, louvado seja Deus. Então observa bem, né, Deus, ele adormece aquele homem, o primeiro homem por nome de Adão, e toma de Adão ali uma das suas costelas e faz para ele, né, a disjuntora, a Eva, né, que foi o que? O primeiro casal, aleluia, sobre a face desta terra. Então observa que lindo, recapitulando, Gênesis 1, né, verso 1 a seguir. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O versículo 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Louvado seja Deus. Que lindo esta passagem bíblica, né? A Bíblia nos mostrando, aleluia, a existência do nosso Criador. A existência desde o princípio, né? Antes ali que ainda não havia céus e terra, Deus, ele já existia. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, né? O significado forma e vazia, que a terra não tinha nada, e havia treva sobre a face do abismo. Olha que lindo, o Espírito de Deus, né? Vê que o Espírito aqui está o quê? Em letra maiúscula, então é o próprio Deus. Espírito de Deus, o próprio Deus, se movia sobre a face das águas. Ele se movia, né, quer dizer que a existência de Deus. Deus, ele já existia, Deus, ele existe, e Deus, ele sempre existirá. Louvado seja Deus. Então, palavra gloriosa e maravilhosa. Você que vai visualizar e assistir este vídeo, o que esse Deus não pode fazer por nós, hein? O que esse Deus não pode fazer por nós? Se antes de nós existir, se antes de existir céus e terra, ele já existia, ele já era o todo-poderoso, todo-glorioso, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o eterno. Oh, louvado seja Deus. Então você, né, que vai visualizar este vídeo, né, medita aí na tua casa, nesta passagem que Deus colocou no meu coração, aqui neste monte da oração, nesta manhã de domingo, 24 de outubro de 2021, né? Esta palavra Deus nos traz ela para quê? Para fortalecer a nossa fé nele, para fortalecer a nossa confiança nele. Se ele nos ajudou até aqui, ele vai continuar nos ajudando em nome de Jesus, né? Louvado seja Deus, jamais, aleluia, Deus, ele vai nos abandonar. Ele está conosco, Senhor Jesus, Espírito Santo, ele está conosco até o fim do século. Então olha que palavra maravilhosa, recapitulando, livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1 a seguir dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, amanhã,
o dia primeiro. Oh, louvado seja Deus. Observa, né, que a terra ela era vazia, a terra era sem forma, mas não tinha nada. E tudo que hoje existe, e tudo que veio existir, tudo que hoje existe, foi pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia está mostrando que Deus só falou desta maneira: haja, né, e ouve. Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus. É o versículo 3. E disse Deus: haja, né, haja, aconteça. Como que a palavra de Deus é poderosa, né? Deus só falou: haja, né, aconteça. Louvado seja Deus, porque Deus ele é o Criador. Deus é Ele que manda, Deus é Ele que sabe. Oh, louvado, Deus é Ele que opera. Louvado seja Deus. Então você que vai visualizar e assistir este vídeo, medita na tua casa nesta palavra. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele não mudou. Ele é o ontem, hoje e eternamente. Oh, bendito é o santo nome do Senhor. Que lindo, né? A Bíblia confirma que a terra era sem forma e vazia, né? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus ninguém se explica, né? Deus ninguém consegue, aleluia, provar, né, como foi, aleluia, né, e aconteceu a existência de Deus. Por quê? Porque o Criador, aleluia, é Ele que é o Todo-Poderoso. Né? A criatura, ela não consegue provar, né, como veio a ser a existência do Criador, mas o Criador consegue provar como veio a existir, aleluia, a existência da criatura, né? Que a Bíblia fala que o Criador tomou do pó da terra e fez a criatura com a sua própria mão, que foi o primeiro homem por nome de Adão. Oh, que lindo, louvado seja Deus. Eu vou continuar aqui na oração, né, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você e toda a sua família. Eu quero só recapitular o versículo 2 e 3, que são maravilhosos, né? Vamos recapitular também o primeiro. Louvado seja Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Louvado seja Deus. Vou continuar aqui na intercessão da oração. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.